Bom dia, nós estamos no Pátio Dom Luiz. Vamos fazer uma reportagem com a professora Carlota Fiuza a respeito dos métodos e técnicas de Melanie Klein. Passo a palavra para a repórter Ruth Edviges. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os métodos e as técnicas de Melanie Klein usados na clínica, pela senhora. Então, assim, como Melanie Klein utilizava as técnicas, né, ela dividia assim, nas crianças muito pequenas, nas crianças no período de latência e no período de puberdade, né? Porque as crianças muito pequenas, primeiro, elas tinham mais dificuldade de verbalizar seus sentimentos, suas ansiedades e seus conflitos, né? Mas também aquela parte pulsional e de agressividade estava muito mais forte, né? Então ela colocava para as crianças brincarem com os brinquedos, né? E também ela utilizava toda a expressão corporal das crianças para analisar, como material de análise, né? E ela fazia interpretações diretas sobre a sexualidade da criança, muito diretas, né? Só que usando as palavras que as crianças usavam. Antes ela costumava perguntar aos pais como eles nomeavam, por exemplo, os órgãos sexuais, quais eram as palavras de preferência, para ela fazer a interpretação usando as palavras das crianças. Mas ela era muito direta, né? Porque ela dizia que a ansiedade estava muito latente, os impulsos muito latentes, você tinha que fazer interpretações constantes e contínuas, profundas, para que a criança diminuísse essa intensidade, né, da agressividade, da ansiedade, porque a ansiedade é que inibia todo o processo de desenvolvimento e a própria análise. E ela fazia tipo assim, uma vez uma criança pequena colocou, tinha um balancinho, ela dizia, o balanço balança e bate. Aí ela disse, como o papai e a mamãe esfregam os seus negocinhos, né? Então ela falava assim, bem diretamente, né, para a criança, e logo toda a ansiedade que ele tinha em relação ao coito, a cena primária, que era das crianças. Então ela ia diminuindo essa ansiedade para a criança poder se desenvolver e trabalhar na análise, né, através dos brinquedos. E ela analisava também as expressões, né, como uma criança que quando estava com ataques de ansiedade, ela chupava os dedos e se encolhia com as almofadas. Então ela interpretava, né, que essa criança tinha atacado a mamãe e estava com muita culpa e com muito medo que a mamãe pudesse fazer com ela, né? Então ela ia bem direta nas camadas bem profundas da criança por conta dessa ansiedade. Já na latência era aquela postura de mais repressão dos impulsos sexuais, né, das agressividades, é uma postura de mais reserva, de mais desconfiança, né? Então era uma técnica diferente, já tinha uma repressão desses impulsos, mas o ego estava mais fragilizado, não tinha ainda, estavam mais reprimidos os impulsos da criança, mas o ego não estava tão potente como o ego do adulto, né? Então ela ia pelas camadas do que a criança oferecia no momento que ela estava falando, para depois, paulatinamente, ir para as camadas mais profundas do inconsciente, né? Então, nessa época, porque os brinquedos se transformavam, não era mais fazer aqueles brinquedinhos com carrinhos, com bonequinhos. Era uma coisa mais, na época da latência, de assumir personagens, onde a criança e a analista assumiam personalidades, né? Ou seja, personagem. E ela costumava pedir que a criança dissesse qual era o personagem que ela ia assumir, ela analista, e todos os detalhes desse personagem que ela queria. Então ela ia analisando dessa forma. Para finalizar, eu queria saber como é a mãe perfeita para Melanie Klein. É assim, essa mãe que está apta a acolher essas agressividades do filho e propiciar uma reparação disso, que não, uma mãe que não se deixa destruir por isso e que está sempre pronta
a acolher esses impulsos de reparação da criança, para que ela possa se integrar, não ficar assolada por uma culpa excessiva, né? E possa partir para uma integração maior do seu ego e conviver com mais amor e respeito ao outro, né? E projetar menos.